Olá, turminha do terceiro ano. Vamos fazer aqui as atividades seguindo o cronograma do dia 24 ao dia 28 de maio. Nós vamos fazer as atividades do dia 27 de maio, quinta-feira, livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa, lição 7, texto instrucional, tá bom? Então, vamos lá fazer a atividade? Lição 7, texto instrucional. O texto instrucional tem a finalidade de orientar, dar instruções ao leitor sobre a realização de alguma tarefa. Para que o leitor compreenda com mais facilidade as instruções, é comum a presença de desenhos ilustrando o texto. Então, nós vamos trabalhar nessa unidade o texto instrucional, tá bom? Que são textos que ensinam a gente a fazer alguma coisa, tá? Assim como o manual de instruções de jogos ou de aparelhos domésticos, ou mesmo receita, tá? As receitas, por exemplo, ensinam a gente a fazer uma comida. Os manuais de instruções ensinam a gente a mexer, a usar os utensílios que a gente compra, né? Então, o texto instrucional, ele sempre vai te ensinar algo, tá? Ele vai ensinar você a fazer alguma coisa. No sistemas de passo a passo, ou aqui como o nosso texto que a gente vai ler, que vai estar dividido em 3 partes, tá? Esse texto aqui chamado Desenhando o Horácio. Ele está dividido entre introdução, material e como fazer, tá bom? Então, 1. Leia este texto instrucional, Desenhando o Horácio. Desenhar pode não ser um bicho de 7 cabeças. Siga as instruções e aprenda a fazer um desenho usando a técnica de quadriculação. Material. Então, os materiais que você vai usar para fazer. Folha de papel sulfite, lápis e régua. Como fazer? 1. Observe a imagem acima. Ela é a base para você desenhar o Horácio, umas personagens de Maurício de Souza. Então, você vai observar esse desenho aqui que já está pronto na malha quadriculada, tá? Na folha de sulfite que já foi quadriculada. Então, você vai observar e vai seguir fazendo o seu desenho olhando os quadradinhos, ó. Por exemplo, na sua folha que você for fazer o quadriculado, tem que ter exatamente a quantidade de quadradinhos que tem aqui na horizontal, quanto na vertical, para o seu desenho ficar exatamente igual a esse aqui na folha de sulfite, tá bom? Então, presta atenção na hora de fazer o quadriculado na folha de sulfite, como tá mostrando aqui na ilustração, ó, de fazendo o quadriculado. Você tem que fazer exatamente a quantidade que tem aqui nesse do Horácio pronto, porque você vai observar este para você fazer o seu, tá bom? A2. Pegue uma régua e trace uma grade igual a da figura ao lado numa folha de papel sulfite. Faça linhas bem fraquinhas para que a grade não apareça mais que o seu desenho. Então, ó, você tem que fazer uma linha aqui usando a régua do quadriculado. Primeiro faz as linhas na horizontal e depois a da vertical, tá? E pode fazer elas mais larguinhas, se você quiser usar a régua como a medida também, sabe? De um quadradinho para outro, a largura da régua de medida. Eu fiz assim na sala de aula com os alunos. Fazer essa folha quadriculada, tá? E deu certo o meu desenho. Os alunos tiveram um pouquinho de dificuldade, mas se seguir exatamente as instruções aqui, o seu Horácio vai ficar igualzinho a esse, tá bom? Vamos lá para 3, ó. Com a grade pronta, observe a imagem do Horácio e vá copiando cada detalhe da figura, quadradinho por quadradinho. Então, ó, consegue observar aqui que o desenho dessa ilustração aqui, ó, ele tá copiando exatamente como tá aqui, quadradinho por quadradinho? É exatamente assim que você tem que fazer no seu, tá? Depois da malha quadriculada pronta, você vai observar essa base aqui do Horácio que já tá pronta e vai fazer igual no seu, quadradinho por quadradinho, ó. Observando que a cabeça do Horácio, ela é bem maior que o corpinho dele, tá? Então, você vai seguindo os quadradinhos, ó. Por exemplo, a cabeça dele, ó, 1, 2, 3. Você vai começar a fazer no terceiro quadrinho aqui, ó. No terceiro da horizontal e no primeiro, segundo e terceiro da vertical, tá? Exatamente como ele tá fazendo aqui, ó. E aí, se você seguir quadradinho por quadradinho igual a esse,
o seu desenho vai ficar bem parecido, se não idêntico a esse mesmo. Na próxima página agora, página 36, a instrução 4 agora, a última instrução do desenho do Horácio. Depois que a sua cópia quadriculada estiver pronta, tente reproduzir o mesmo desenho livremente, sem a grade de quadrados. Não se preocupe se não ficar muito bom, você só está começando. Não desista. Continue treinando seu traço com a ajuda da quadriculação e aos poucos você verá que leva jeito para desenhista. Então, ó, primeiro é para você fazer assim, seguindo quadradinho por quadradinho, fazendo igual o desenho do Horácio da página 35. Depois, você vai tentar fazer o mesmo desenho sem a malha quadriculada, só numa folha em branco, para ver se você vai conseguir fazer também o desenho, vai conseguir reproduzir o desenho do Horácio sem o quadriculado da folha, tá bom? Então, é isso aqui no texto instrucional. Você pode seguir exatamente o que o texto falou para fazer o desenho. Vai ficar bem legal, tá? A gente fez na sala, na aula presencial, todo mundo adorou, tá bom? Fazer o desenho na malha e depois sem a malha para tentar fazer o Horácio. Ficou bem legal. Se vocês quiserem mandar foto para a professora do que vocês fizerem em casa, a gente utilizou o caderno de desenho para fazer, tá? E aí, você levanta o caderno de desenho e deixa ele em pé. Não usa ele deitado na horizontal. Sempre usa o caderno assim, em pé, para a folha ficar parecida com essa do livro aqui, ó, tá? Quando ele fica em pé. Porque se você deita, vai ficar assim, ó. Daí sua malha quadriculada não vai ficar boa para você fazer o desenho do Horácio, tá? Mantenha o caderno de desenho, se você for usar ele, assim, em pé, na vertical, tá? Para ficar mais fácil para você copiar exatamente como tá aqui, ó, na base aqui que ele dá pronta para você do Horácio, para você copiar. A questão 2 agora, ó. O público-alvo desse texto são: para quem que é destinado esse tipo de texto? Qual que é as pessoas que vão se interessar para ler esse tipo de texto e aprender a fazer um desenho assim? Grandes artistas? Crianças que não sabem desenhar? Professores de desenho? Aí você marca o xizinho na opção correta, tá? A3. Onde esse tipo de texto poderia ser encontrado? Onde será que eu poderia encontrar um texto assim, me ensinando a desenhar? Será que você encontraria em revistas, em almanaques, gibis, na internet? Será que você encontraria? Aí, alguma das opções que você pode colocar aqui na questão 3, tá? Revistas, então, destinadas a crianças, gibis, almanaques, revista em quadrinhos, que mais? Internet. Na 4, a técnica de desenho se chama quadriculação porque o artista... Por que será que é quadriculação? O que o artista faz para ter esse nome? Faz o desenho combinando pequenos quadrados, quadricula as imagens de uma história em quadrinhos, desenha quadrados de várias cores sobre a página, usa como base do desenho uma grade de quadrados. Aí você marca o X na opção que você achar mais adequada. A 5. Enumere de 1 a 4 as instruções abaixo na ordem que elas são dadas no texto. Então, ó, tem várias instruções aqui. De acordo com o que a gente leu no texto, você vai enumerar de 1 a 4, então. Eu vou dar aqui a número 1, ó. A instrução número 1, segundo o texto, ó. Trace uma grade de quadrados numa folha de papel. Essa é a primeira instrução que tem lá no texto instrucional do Desenhando o Horácio. Aí você vai colocar a 2, a 3 e a 4, tá? De acordo com o que acontece lá no texto, tá bom? Então, ó, nós vamos ter, ó, observe a imagem e desenhe o Horácio quadrado por quadrado, aperfeiçoe seu traço com a ajuda da quadriculação, reproduza o desenho do Horácio sem a grade de quadrados. Aí, qual dessas que é a 2? Qual que é a 3? Qual que é a 4? Você vai numerar as outras também, tá? Página 37 agora, questão 6. Copie do texto uma instrução a ser realizada pelo leitor. Então, você vai encontrar aqui no texto, ó, uma instrução, que é quando ele fala para você o que você deve fazer, que vai estar aqui, ó, no como fazer. Então, na 1, na 2, na 3 e na 4 da página 36, ó, você vai ler e vai copiar uma instrução, só uma instruçãozinha básica aqui, ó, tá?
na questão 6. Você vai copiar lá do texto, tá bom? Você não vai inventar da sua cabeça. A 7. Esse texto é importante para quem deseja fazer um desenho? Será que é importante? Vamos lá achar a alternativa correta. Sim, porque ele apresenta a imagem de Horácio. Não, as pessoas sempre conseguem fazer um desenho mesmo sem ler as instruções. Sim, pois muitas vezes as pessoas não sabem fazer um desenho sozinhas. Então, qual que é a opção correta? Você vai marcar um X. A 8. Relê esse trecho. Desenhar pode não ser um bicho de 7 cabeças. O que será que significa essa expressão bicho de 7 cabeças? Letra A. Aí nós vamos responder agora. Qual é o significado da expressão destacada? Qual que é o significado dessa expressão bicho de 7 cabeças? Um grande quebra-cabeça, um bicho-papão, muito difícil. É algo muito difícil. Por isso que a gente chama de bicho de 7 cabeças. O que será que é? Aí você marca aqui o xizinho, então, na opção correta, tá bom? Se é essa a primeira, a segunda ou a terceira, o significado dessa expressão bicho de 7 cabeças, tá bom? B. Reescreva esse trecho substituindo a expressão destacada por seu significado. Então, ó, você vai copiar a frase que tá lá em cima, na letra A, que tá aqui em cima, ó, vai copiar a frase. Desenhar pode não ser o quê? Aí, ó, é o significado da expressão aqui que você vai substituir, tá? Você vai colocar o significado dessa expressão bicho de 7 cabeças. Desenhar pode não ser um grande quebra-cabeça, um bicho-papão ou muito difícil. Desenhar pode não ser muito difícil. Qual será a opção correta? É uma das opções que você assinalou aqui acima, tá bom? Aí você vai completar aqui a frase, tá? No reescrevendo aqui. A 9. Esse texto está organizado em... Como é que esse texto está organizado? Ele está dividido lá. Início, meio e fim. Título, ingredientes, modo de preparo. Título, introdução, material, como fazer. Título, conteúdo e autor. Daí você vai marcar a alternativa conforme o texto está dividido, tá? Que são as partes do texto que a Pro falou aqui no início, antes de ler a história, ó. Que tem o título, tem esse trechinho aqui, aí tem o material e como fazer. Como será que esse texto está dividido? Aí você marca o X aqui na opção correta. A questão 10 da página 38 agora. De acordo com o texto, quais são os materiais necessários para fazer o desenho do Horácio? Aqui, ó, você vai olhar no material necessário. Aqui, olha, são 3 itens básicos aqui do material. Aí você vai vir copiar isso na questão 10. Em que parte do texto você encontrou essas informações? Qual parte do texto que você encontrou? Nessa parte aqui, ó. Ó, nessa parte aqui do texto, tá? E aí você vai responder aqui nesse da bolinha. A 11. Releia o trecho a seguir. Ela é a base para você desenhar o Horácio, uma das personagens de Maurício de Souza. Ela é a palavra em destaque. A palavra destacada se refere a... A quem que se refere a essa palavra destacada? Ela. Ela é a base para você desenhar o Horácio. O que que é a base para a gente desenhar o Horácio que está aqui no texto, ó? O que que é a base que eu vou observar para fazer exatamente igual, ó? Aqui ele desenhando já, ó. O que que eu observo para fazer exatamente igual lá, que é a minha base? O que será que ele está se referindo lá no ela, tá? O que será desses itens aqui? Aí, então, ó, o ela é esse item, tá? Que a gente observa para fazer o Horácio. Aí, ó, quadriculação, as opções, vamos ver as opções. Quadriculação, imagem do Horácio na grade. Então, o que que você observa para fazer o desenho do Horácio? Exatamente igual o que tá lá, na página onde tá o desenhando, o texto instrucional desenhando o Horácio. O que que você observa para fazer o desenho do Horácio? Qual que é a sua base? É isso que está se referindo ela. Aí você vai marcar a opção correta aqui. A 12. Volte ao texto da lição 3 na página 14. Maçã porta-trecos. Esse texto se parece com desenhando o Horácio por quê? Aí nós vamos ter várias opções.
O texto, então, que ele está se referindo, fica lá na página 14. Esse texto aqui, ó, que fica na página 14, que ele está se referindo ali, ó, tá? É o Maçã Porta-Trecos, que também é um texto instrucional. Só que esse texto instrucional está dividido apenas em título, material e modo de fazer. Esse texto não tem introdução aqui antes, igual tem aqui o Desenhando Horácio, ó. Tem uma introdução antes de começar o material e o modo e o como fazer, tá? Depois o título. Que esse texto da Maçã Porta-Trecos não tem, ó. Então, aqui na 12, o que ele tem que ele se parece com Desenhando Horácio, o Maçã Porta-Trecos? Ensina a reciclar, descreve uma personagem, ensina a realizar uma tarefa, ensina a pintar, tá? Então, o que eles têm em comum, esses dois textos, tá? E aí você vai marcar o xizinho da opção correta. Letra A. Quais são as outras semelhanças entre esses dois textos? Quais são as semelhanças? Os dois textos são textos instrucionais que te ensinam a fazer algo, tá? Então, essa é a semelhança, o que eles têm de igual, o que eles têm de parecido igual. Então, os dois textos são texto instrucional, que vão te ensinar a fazer algo. Os dois textos têm ilustrações, que são os desenhos, tá? E os dois textos estão organizados em partes, como material e modo de fazer, tá? Ou como fazer. Então, eles estão divididos em partes, são texto instrucional que vão te ensinar a fazer algo, e eles têm ilustração, os dois, como a gente viu anteriormente. A B. Agora escreva uma diferença que você percebe entre eles. Então, uma diferença, lembra que a Pro falou? Ó, o texto do Horácio, a organização dele, a divisão dele está entre título, introdução, material e como fazer. Já o texto Maçã Porta-Trecos está dividido entre título, material e modo de fazer. Então, aqui não tem um item que aqui no Desenhando Horácio tem, que é a introdução, tá vendo, ó? Aqui não tem, nesse texto aqui não tem, e neste texto aqui tem a introdução. Então, a diferença dos dois é essa, tá? O texto Desenhando Horácio tem introdução, o Porta-Trecos não tem, tá bom? Essa é a diferença dos dois, então. E de língua portuguesa, então, é isso, tá bom? Tchauzinho, até a próxima!